Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que mais uma vez, nessa terça-feira abençoada, estamos aqui juntos para meditarmos na palavra do Senhor e termos esse tempo delicioso de devocional. Eu convidei você para fazermos juntos um passeio baseado no capítulo 5, versículos 22 e 23 do livro de Gálatas, onde encontramos o fruto singular, o fruto do Espírito, que contém 9 virtudes. Hoje nós estamos na terceira virtude, eu quero ler com você Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria e a paz. Sim, hoje nós vamos analisar então essa terceira virtude que é a paz. E a paz de Deus, ou a paz do Espírito, é totalmente diferente de qualquer outra paz. É diferente da paz proposta pela diplomacia religiosa, é diferente da paz cavalheiresca e falaciosa da política, é diferente da paz proposta pelos psicotrópicos, ansiolíticos e remédios de toda a natureza. De fato, existe uma grande busca no mundo atual pela paz. No meu gabinete eu recebo pessoas direto que estão buscando paz, literalmente paz. O mundo almeja pela paz. Embora não vivamos aqui no Brasil num contexto de guerra, do ponto de vista da beligerância, mas nós também almejamos a paz. E a verdadeira paz é muito mais do que a ausência de guerra, pois é possível alguém estar no meio de uma situação totalmente conturbada e desfrutar da paz. E ao contrário, também é possível alguém estar num ambiente totalmente propício para a paz, mas interiormente estar totalmente em guerra e em guerra avassaladora. A paz com Deus, ou a paz de Deus, é realmente aquilo que vai acalmar e nos tranquilizar e nos levar ao verdadeiro descanso, como descreve o rei Davi no Salmo 23. Também é essa experiência do Salmo capítulo 4, versículo 8, quando o salmista diz: em paz também me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. A paz e a tranquilidade aqui do salmista residia na plena confiança de que era Deus quem cuidava dele, e a despeito dos seus inimigos se levantarem contra ele, armarem ciladas, ele continuaria estando literalmente focado no Senhor e tendo ótimas noites de sono, pois a paz dele vinha e advinha de Deus. E essa paz, de fato, nos afeta, chega em nós, é inoculada em nós, e quando ela chega definitivamente no meu e no seu coração como verdadeiro fruto, ela afeta em 3 dimensões, pelo menos, da nossa vida. E a primeira delas é a nossa dimensão da paz com Deus. Nós vemos isso o próprio apóstolo Paulo nos ensinando em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós precisamos de paz com Deus? Porque no passado nós éramos inimigos de Deus. É o que ele vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 21. Ele vai dizer que no passado, de acordo com as obras que praticávamos ou com as nossas más obras, nós nos tornamos inimigos e passíveis da ira de Deus. Então essa inimizade foi constituída a partir dos nossos pecados, ou seja, a partir das obras da carne, daquilo que eu pratico ou praticava e me distanciava do Senhor, me fazia inimigo dele. Lembra de Isaías capítulo 59, versículo 2? É exatamente essa a disparidade ou a disfuncionalidade do relacionamento que foi feito pelo nosso pecado. Estávamos então passíveis da ira de Deus, mas a paz com Deus foi restabelecida a partir de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sim, a obra crística nos justificou dos nossos pecados e nos aproximou de Deus, isto é, nos trouxe novamente paz com Deus, o nosso Pai Celestial. E essa paz com Deus nos faz olhar também para dentro de nós, para nós mesmos, através da luz do sacrifício do Evangelho, pois estávamos perdidos dentro de nós mesmos e, num certo sentido, éramos inimigos de nós mesmos. E aí você pode perguntar: mas pastor, como estar perdido dentro de nós mesmos? É simples, quando só conseguimos enxergar o nosso ego absoluto, quando só conseguimos olhar para aquilo que de fato está ao meu redor e que tem a ver com um benefício particular, não consigo enxergar nada externo, quando só consigo enxergar, por exemplo, o meu próprio umbigo, eu estou perdido dentro de mim mesmo. Quando eu confio, por exemplo, só nas minhas potencialidades, na força do meu braço, eu estou perdido dentro de mim mesmo. É o que vai dizer Jeremias capítulo 17, versículo 5. Ele diz: maldito o homem, novamente, maldito o Rafael, que confia no Rafael e faz da sua carne
o seu braço. E aí, de fato, nós estamos perdidos dentro de nós mesmos, porque achamos que podemos alguma coisa por nós mesmos. Mas aí você perguntaria, mas pastor, como podemos ser inimigos de nós mesmos? Também é simples. Quando deixamos a nossa carne dirigir as nossas vidas, as nossas ações, estamos em franca inimizade contra nós mesmos, pois as obras da carne, como nós vimos aí do versículo 19 ao versículo 21 de Gálatas, capítulo 5, são um assinte às nossas vidas espirituais, também impossibilita, coloca obstaculariza o nosso crescimento com Cristo. Por isso, quando temos paz com Deus, temos e podemos olhar para nós mesmos e buscar a paz interior. É o que vai dizer Isaías, capítulo 26, versículo 3 e 4. É lindo esse texto, ele diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti, confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A sua paz, a paz interior, a paz consigo mesmo está no Senhor. Essa paz também é estendida aos nossos relacionamentos com o nosso próximo. Sim, quando verdadeiramente essa paz é inoculada no nosso coração, a paz de Cristo, quando ela habita em nós, somos feitos agentes da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 e 21 é lindo, diz que eu e você somos embaixadores da reconciliação. Sim, do homem com Deus, mas a reconciliação do homem com o próprio homem. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 18, que o que depende do Rafael, o que depende de você que está me assistindo, tenhamos paz com todos. Aliás, o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós não devemos dever nada a ninguém, exceto o amor. Sim, o amor. Então nós devemos buscar paz com todas as pessoas. A paz, e essa paz que eu estou me referindo aqui, é uma paz que faz com que você se torne amável, gostável, relacionável. Onde havia inimizade, agora brota perdão e cura. Essa paz restaura efetivamente os relacionamentos. Meus queridos, o interessante é que quando essa paz inunda o nosso coração, nós desfrutamos de algo que aos olhos humanos, aos olhos do mundo, é incongruente. Sim, porque imagine você, como pode haver, aos olhos do mundo, paz no meio de uma tempestade? Foi exatamente o que Jesus propôs lá em Mateus capítulo 13, quando os discípulos estavam no barco, no meio de uma tempestade, e achando que ia morrer, Jesus trouxe paz. E aí alguém pode perguntar, mas como é possível paz no meio de tanta tribulação, no meio de tanta notícia ruim, no meio de tantas notícias travadas e estabelecidas pela mídia? Como é possível? Sim, o apóstolo Paulo vai nos dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 7, exatamente isso. Ele diz, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É uma paz que transcende todo e qualquer entendimento humano, pois quando estávamos ou quando falamos dessa paz, não estamos nos referindo a uma calmaria qualquer, a um sossego momentoso. Estamos definitivamente falando de uma pessoa, e Isaías capítulo 9, versículo 6, define essa pessoa como o príncipe da paz. E o próprio príncipe da paz nos prometeu deixar a sua paz. João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse o seguinte, deixo-vos a minha paz vou-la dou, e não vou-la dou como o mundo dá. E quando ele diz que não está dando a sua paz como o mundo pode oferecer, é porque a promessa de paz do mundo é ilusória e dependerá sempre das circunstâncias externas, mas a paz de Jesus inoculada em nossos corações não depende do bulício exterior ou mesmo do sossego exterior para nos acalmar. Não, com o príncipe da paz, eu e você podemos atravessar a maior de todas as tribulações, o maior de todos os percalços e ainda permanecermos em paz, simplesmente porque Ele é a fonte e a origem desta paz. Literalmente, Ele é o Deus que inocula em nós esta paz. É o fruto que deve ser cultivado aí no seu coração, meu querido e minha querida. Tendo isso em mente, eu quero caminhar para o final da nossa reflexão dizendo algumas coisas para você. Primeiro, essa virtude é uma virtude do Espírito Santo e assim como as demais, só será possível ser cultivada se o próprio Espírito inocular em nós. Sim, o nosso Deus é um Deus de paz e é Ele quem inocula em nós. Veja só, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, o apóstolo Paulo diz que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Se você está vivendo em meio à confusão, saiba, Deus não está no meio disso. Ele é um Deus de paz e não de confusão. E aí é bem interessante porque quando nós somos chamados para viver e cultivar a paz, nós somos chamados para viver e cultivar a paz conosco,
com Deus e também ao nosso redor. É o que vai dizer 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, Romanos capítulo 12, versículo 18, Jeremias capítulo 29, versículo 7. Sim, nós somos promotores desta paz. Certa vez, o grande escritor A.W. Pink disse que exercitar e manifestar o espírito de paz embeleza ou traz beleza, ornamenta a fé cristã. Diz ele, aquele que foi justificado não tem justificativa para viver um estilo de vida com rabugice, implicância, vingança, pois aquele que foi perdoado, perdoa, e quem foi pacificado se tornou o pacificador agora por excelência. Literalmente, todo crente em Jesus Cristo é chamado para ser um promotor de paz. O Senhor nos deixou isso lá no Sermão do Monte, quando ele disse que todo cristão é chamado para ser um pacificador. Mateus capítulo 5, dos versículos 9 em diante, ele vai mostrar essa realidade espiritual. Paulo também vai nos ensinar que o reino de Deus é feito de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, do versículo 17 em diante. Portanto, precisamos efetivamente nos unir a Cristo, o príncipe da paz, através de uma vida consagrada, de fidelidade, e assim, por conseguinte, será a sua vida e a minha vida encharcada com a paz de Deus. Finalmente, a paz não é a ausência de guerra, mas a tranquilidade mesmo no meio dela. Eu não sei como você está vivendo nessa noite. Talvez você esteja vivendo no meio de uma grande tribulação, de uma situação dificultosa. A paz não é a ausência dessa situação. A paz aqui, como esse fruto, é viver mesmo no meio dessa tribulação com a paz de Deus aí no seu coração. Nutramos esse princípio ou essa virtude em nossas vidas e certamente viveremos melhor e para a glória de Deus, para a glória do nosso Senhor. O motivo de oração da nossa campanha Jesus Transforma a Nossa Família, hoje estamos no 19º dia, é para que Deus nos ajude a comunicar a grande verdade que Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos trazer a paz com Ele, a paz conosco e a paz ao nosso redor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e tenha uma ótima noite na presença de Jesus, o nosso Senhor. Deus te abençoe.